O bem e o mal. O mundo apresenta diversos aspectos em que o bem e o mal estão mesclados. Tragédia e comédia, infelicidade e felicidade, guerra e paz, tudo é motivado por um ou por outro. Porque existem pessoas boas e pessoas más? Creio que, via de regra, as pessoas já chegaram a pensar que deve haver uma causa determinante do bem e do mal. O que passo a explicar é a causa do bem e do mal, e é imprescindível que todos a conheçam. O ser humano em geral, obviamente, deseja ser do bem e tem aversão a ser do mal. Com raras exceções, tanto o governo como a sociedade ou a família amam o bem, porque sabem que do mal não nascem a paz nem a felicidade. Para facilitar a compreensão de todos, dividirei a definição do bem e do mal em duas partes. Primeira, homem bom é aquele que crê no invisível. E segunda, homem mau é aquele que não crê no invisível. Aquele que crê no invisível, crê na existência de Deus e é espiritualista. Aquele que não crê no invisível é materialista e ateu. Exemplifiquemos. Quando alguém pratica o bem, essa intenção parte do amor, da compaixão ou do senso de justiça social. Isto é, em termos mais amplos, do amor à humanidade. Há pessoas que praticam o bem por saberem que a boa ação produz bom fruto e a má ação mau fruto. Outras socorrem o próximo levadas pela piedade. As práticas de se evitar o desperdício e viver modestamente, além do espírito de retribuição às bênçãos ensinado no budismo e conhecido como 4 dívidas de gratidão, também são manifestações do bem. Ademais, o desejo de causar uma boa impressão, de almejar o benefício e a felicidade do próximo, de ser gentil, de seguir a própria vocação e, no caso das pessoas de fé, agradecer e retribuir a Deus, bem como se empenhar para agir de acordo com a vontade divina, também são práticas do bem. Ainda existem outras, mas basicamente são essas. Os praticantes do mal negam absolutamente a existência de Deus e não se importam em realizar más ações em seu proveito, desde que não sejam descobertos. Sua psicologia se assemelha ao pensamento nihilista. Assim sendo, praticam fraudes como ações perfeitamente normais, fazendo o próximo sofrer, não importando se isso causa infortúnio à sociedade humana, e chegam ao cúmulo da prática do homicídio. A guerra é um homicídio em massa. Desde a antiguidade, aqueles considerados heróis provocaram guerras para conseguir poder e satisfazer desatinadas ambições, seguindo a ideia de que o vitorioso sempre está certo. Segundo, porém, o provérbio, quem domina o mundo um dia será por ele dominado. A história nos mostra o fim quase sempre trágico desses heróis que brilharam apenas temporariamente. Obviamente, esses atos são motivados pelo mal. Se fosse certo o conceito popular de que não importa enganar contanto que não seja descoberto, seria até mais vantajoso e inteligente praticar toda espécie de maldade e viver suntuosamente. O mal surge ainda do pensamento de que, após a morte, o ser humano retorna ao nada e que não existe vida no mundo espiritual. Embora a sorte favoreça o homem mau e este tenha êxito durante algum tempo, a realidade nos mostra, sem exceção, que a longo prazo ele está fadado à ruína. Isso porque aquele que comete delitos vive inquieto e atormentado pelo receio de ser preso. Sob a tortura da sua consciência acusadora, é induzido ao arrependimento, sendo frequente o caso de criminosos que, quando se entregam ou quando são presos, se alegram com o cumprimento da pena, porque assim recobram a paz de espírito. Isso significa que sua alma atribuída por Deus está censurada por Ele, uma vez que aquela se comunica com Deus por meio do elo espiritual. Ao praticar o mal, mesmo que consiga enganar os outros, a pessoa não pode enganar a si mesma. Já que o ser humano está ligado a Deus por meio do elo espiritual, todos os atos humanos são do conhecimento divino. Além disso, tudo fica registrado em detalhes no livro de Enma, e por essa razão, o mal jamais compensa. Existem também pessoas que não praticam más ações, entre outros motivos, para se resguardarem, pois apesar de pretenderem o mal, temem o descrédito da sociedade. Muitas vezes falta-lhes coragem, apesar de desejarem seus proveitos.
Por outro lado, muitos praticam o bem por conveniência, sabendo que as boas ações conquistam a confiança e são compensadoras. Ou melhor, praticam o bem na esperança de retribuição. Isso não passa de uma negociação, pois eles vendem favores para comprar gratidão. Esse tipo de bem não oprime o próximo nem afeta a sociedade. Os praticantes desse tipo de bem são muito melhores do que as pessoas más, porém não se pode dizer que sejam verdadeiras pessoas de bem. Deveriam ser chamadas de pessoas de bem passivas. Perante os olhos de Deus, elas não são verdadeiras pessoas de bem, pois seu olhar penetra no mais profundo íntimo do ser humano. Existem casos em que somos tomados de dúvida e nos perguntamos: por que alguém tão bom sofre tanto? Essa dúvida é decorrente da superficialidade do ponto de vista humano, que não consegue atingir o âmago das pessoas. Na verdade, tal indivíduo bom, quando analisado a fundo, é daqueles que não crê no invisível e pode ser considerado perigoso, pois é capaz de cometer o mal quando, por algum motivo, achar que isso passará despercebido de todos. Ao contrário, quem crê em Deus, que é invisível, não se deixa ludibriar pelas perspectivas brilhantes, pois possui a crença de que, mesmo que consiga enganar o próximo, é impossível enganar a Deus. Ainda que do ponto de vista humano seja considerado uma pessoa de bem, se não crê em Deus, situa-se na esfera do mal, pois corre risco de transformar-se no mau elemento a qualquer momento. Por essa razão, ter fé, isto é, crer no invisível, é o atributo essencial do autêntico homem de bem. Estou convencido de que nada além da fé é capaz de salvar a situação atual de excessiva degradação dos preceitos morais. Embora se continue criando leis, polícia, tribunais e prisões para impedir a ocorrência de crimes, tudo isso é como construir jaulas e cercas de ferro a fim de nos proteger do perigo de animais ferozes. Dessa forma, os criminosos não estão sendo tratados como seres humanos, mas como animais. E haverá maior infelicidade para alguém do que terminar a vida rebaixado à condição de animal, uma vez que foi criado como um ser elevado? O ser humano se transforma em animal quando se degenera e em ser divino quando se eleva. Esta é uma verdade imutável. O ser humano é realmente um ser intermediário entre Deus e o animal. Nesse sentido, o autêntico civilizado é aquele que se libertou da característica animal. Creio que o progresso da cultura significa a evolução do ser animal para o ser divino. E qual é o lugar onde seres divinos se reúnem, se não o paraíso terrestre? Em 5 de setembro de 1948. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama.